Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar do novo lançamento da editora Panini. Finalmente começou a chegar nas bancas o tão aguardado retorno do Soldado do Inferno. Spawn chegou de volta, sim, e chegou com a edição volume 1, o material que traz as edições inéditas no Brasil. Porra, felicidade enorme da gente finalmente ter de volta Spawn nas bancas, como é o jeito certo de ser publicado, convenhamos, né? Então, esse é o material que traz as histórias inéditas. Lembrando que a gente vai ter uma outra coleção que a Panini também está lançando, tá? E já deve estar chegando às bancas também ao mesmo tempo, aí na mesma semana, que é Spawn Origins, que tem uma capa branca, e aquela vai trazer as edições iniciais de Spawn, tá? Nessa revista aqui, a gente tem os materiais reunidos das edições 296 até a edição 300. Lembrando que lá nos Estados Unidos a gente está quase chegando no número 350. E esse daqui é um ótimo ponto de entrada para você começar a acompanhar esse material, que em breve vai chegar bem próximo dos Estados Unidos, vai encostar lá e a gente vai ter uma publicação bem similar às publicações de Marvel e DC, por exemplo, que não tem tantos números assim de diferença entre o que sai lá fora e o que sai aqui, tá? Já a Spawn Origins vai trazer os materiais desde o volume 1, seguindo ali até o número 100 nessa previsão inicial. A Panini colocou em pré-venda, na verdade colocou em assinatura Spawn até o volume 8. Eu acredito que ela fez isso para a gente ter primeira amostragem de como vai ficar de verdade essa publicação e também para dar conta ali de encostar mais ou menos no material americano. Então, a partir dali, a Panini deve ver o que vai fazer até chegar naquele ponto. Então, a assinatura tem 8 volumes, que é o que a gente tem previsto para ser mensal dessa revista aqui. Essa primeira edição, então, tem 160 páginas, segue o padrão básico das revistas de Marvel e DC, da Panini, normais da banca, tá? Então, é capa cartão, tem efeito em verniz, não tem orelhas, beleza? A gente tem aqui, ó, a primeira página já com uma impressão aqui na parte interna da capa. Temos aqui, ó, o início do material, tá? E aí a gente vai para um pequeno, além do editorial, a gente vai para uma carta aqui do Todd McFarlane falando a respeito do material, a respeito de ser um quadrinho independente, chegando no número 300. Só um outro tinha chegado nesse número antes, que tinha sido o Cérebros, né? Que é, inclusive, personagem, de certa forma, de Spawn ali dentro de Spawn número 10, mas isso vai entrar dentro do nosso guia, tá? A gente vai falar a respeito disso no guia. Aí nós temos todas as páginas aqui com o material, com as capas originais publicadas do 296 ao 300. Finalmente, no fim, a gente tem uma mini galeria de capas, tá? Só que as capas no final estão aqui, ó, pequenininhas, e aqui no final já tem direto, aqui na próxima edição, tá direto aqui na parte interna da quarta capa, tá? E finalmente, aqui atrás, material. Existe alguma reclamação a respeito da lombada, tá? De estar mal diagramada, de estar mal localizada, mas isso aí pra mim pouco fez diferença, na verdade, não vi nenhum grande problema. Mas então nós temos então aqui Spawn volume 1, trazendo os materiais inéditos. E como eu falei pra vocês, cara, esse daqui é uma ótima porta de entrada, tá? É um material de possível entendimento para quem nunca teve contato com o Soldado do Inferno. Acho que nesse primeiro momento, o que seria mais interessante seria você pegar essa edição aqui, se você tem interesse de pegar as edições novas, né? De pegar o material inédito que está correndo lá fora, o material mais recente. É pegar essa daqui e pegar pelo menos o volume 1, talvez o volume 2 de Spawn Origins. Que aí você vai ter uma boa noção de como o personagem realmente foi criado, tá? E aí acompanhar a partir daqui. Afinal de contas, a gente tem um resumo aqui na parte interna, essas primeiras duas edições aqui dentro. A 296 e a 297, elas são uma recapitulação de toda a história. E a partir da 298, a gente começa os preparativos do que vem pela frente. Spawn lá fora, a partir do número 300, começou a ganhar uma forma diferente. A partir do número 318, ele ganhou um aumento grande da quantidade de títulos, tá? Existe todo um preparativo a partir dessa edição número 300 comemorativa. Ele passou a ter outros títulos, embora a gente saiba que no passado já houveram vários outros títulos de Spawn, várias minisséries e outras revistas correlacionadas, mas essas revistas agora elas têm uma
uma ligação mais direta, talvez, com os títulos, tá? Elas são mais interligadas, como se fosse mesmo uma revista de Marvel e DC. Obviamente eu tô falando isso sem ter tido contato com o material, mas é o que dá a entender justamente por ter, inclusive, revistas que é o grupo desses personagens de títulos separados. E aqui é mencionado que o Spawn tá montando um grande exército ali, tá montando um grupo de Spawns para lutar tanto contra o paraíso, contra o céu, quanto o inferno. Então, tudo isso está sendo arquitetado a partir daqui, que lá na edição 318, junto com a edição Spawn Universe, que serão publicadas na edição número 4 dessa coleção, que já está em pré-venda, tá? A partir daí a gente tem a expansão mesmo desse universo, e a gente vai ver o que a Panini vai fazer a respeito disso. Se esse material vai se tornar um mix, trazendo todos os outros títulos que estão relacionados, ou se Spawn vai continuar saindo numa revista própria, e esses outros títulos, esses outros personagens vão sair num mix próprio deles. Isso é papo para um futuro breve. Quando a Panini, agora no final do mês, divulgar os lançamentos lá de agosto, talvez a gente já descubra o que vem pela frente. Afinal de contas, a gente sabe que em julho sai essa edição número 4 de Spawn, que já traz pra gente o Spawn Universe, que vai abrir de vez a porteira desse monte de Spawn, tá? Mas vamos falar do material aqui dentro, tá? A gente tem aqui o material com roteiro do Todd McFarlane, tá? Em todas as edições, tirando na segunda história da edição número 300. A edição número 300 é a edição comemorativa, ela é dividida em 4 histórias. A segunda parte, a segunda história, tem o roteiro do Scott Snyder. Fora isso, é tudo roteiro do criador Todd McFarlane, que a gente sabe que não é tão bom roteirista assim. Podem criticar, eu amo Spawn, vocês sabem disso, vocês acompanham o canal, vocês sabem, tem uma porrada de action figure de Spawn aqui. Vai ter programa de estudo, fiz a assinatura dessa e de Origens, então vai ter. A gente sabe que ele não é esse gênio todo do roteiro, tá? A arte do material fica por conta do Jason Shaw Alexander. E na edição 300 do Spawn, a gente tem outros desenhistas, que, incluindo o próprio Todd McFarlane, tem o Todd Capullo, que é um cara que desenhou por muito tempo, é um cara pesado dentro do Spawn. A gente tem o J. Scott Campbell, que tem uma arte espetacular. Tem o Jason Shaw Alexander, que é o desenhista regular dessa época aqui do Spawn. E o Jeremy Opeña, tá? Então, esses aí estão envolvidos na arte da edição número 300. Como eu disse, é uma edição com mais páginas, porque é uma edição comemorativa, obviamente, de chegar no número 300. Eu disse para vocês que isso aqui é uma porta de entrada, isso aqui é um material de fácil acesso para quem nunca leu, tá? Mesmo que você não tenha tido nenhum contato, você não faz ideia de quem é Spawn, você pode começar por essa edição justamente por causa das edições 296 e 297, que trazem uma recapitulação de toda a história do Spawn até agora. Essa história, ela é contada não na forma de quadrinhos propriamente ditos, tá? Ela tem splash pages que trazem esses textos aqui, que tem alguém narrando toda a história do Al Simmons, né? O nosso querido ex-agente da CIA, que acabou morrendo, vendendo a alma dele lá no 8º Círculo do Inferno para uma Malebolgia, e se tornando o nosso querido Spawn. Então a história da 296 e 297 é uma recapitulação de tudo o que aconteceu ao longo dessas 295 edições anteriores. Obviamente, cara, não é aquela recapitulação, né? Não vai te trazer os mínimos detalhes de tudo, não vai te trazer muitas informações a respeito de tanta coisa assim, mas o grosso, o básico do que é Spawn, você vai encontrar aqui. Tá longe de ser brilhante, tanto na forma como é contada a história, tá? Como na quantidade de informações em si, mas ela serve sim para trazer essas informações. Obviamente que se você já tiver alguma bagagem, você tem um entendimento muito melhor, você vai lembrando as coisas e, tá, é isso aí mesmo, tá certo, tudo mais, tá? Se você totalmente, eu não tenho como fazer análise de alguém que nunca leu, né? Mas eu consigo acreditar, pelo que eu encontrei aqui, que é possível você pegar a base do que é o personagem a partir disso aqui. Então, é suficiente para você entender toda a logística de como funcionou a história do Spawn ao longo das fases dele, por que ele se tornou esse cara, por que ele tem esses poderes e tudo mais, para você entender a gênese do personagem. Essas duas edições, elas vão servir para contar basicamente o seguinte, tá? Vou fazer uma analogia com o Batman para ficar mais fácil. Batman, todo mundo sabe a história, tá?
os pais dele morreram num beco quando ele era criança, ele foi criado pelo Alfred, que era um mordomo, ele é bilionário, ele passou a treinar e a estudar as mais diversas artes marciais e ciências e tudo mais, se tornou um detetive barra ninja sinistro, fez uma roupa de morcego e cai na porrada dos vilões em Gotham. Surgiram determinados vilões ao longo do tempo e ele adotou um menino, Dick Grayson, que os pais dele morreram. Então, é isso que tem aqui nesse resumo, desse jeito, tá? Você vai entender o básico, óbvio que vai. Você vai conseguir compreender a essência do personagem e entender quem é o Batman. Então é a mesma coisa aqui com o Spawn. Não vai entrar nos mínimos detalhes de tudo, não vai te trazer todas as informações. Porra, são 295 edições, cara. São quase 30 anos de revista. E em, 50 páginas. Nem 50, 44 páginas. Obviamente que você não vai trazer tudo, mas traz uma boa quantidade de informações para você que nunca teve contato com o personagem em momento algum, só ouviu falar por causa de todo esse furor. Você vai entender, vai se situar no que é e vai poder acompanhar a partir daqui. Volto a dizer, o ideal, o melhor de tudo, é obviamente você comprar a edição 1 e 2 de Spawn Origins. Eu digo só as duas, porque são as duas mais baratinhas, tá? A primeira edição custa R$19,90, eu acho que essa daí é obrigatória para todo mundo, né? E a segunda edição eu acho que ainda custa R$30, alguma coisa assim. E ainda traz as edições que tem roteiro Neil Gaiman, Alan Moore, Frank Miller. Então é legal também ter essas duas. Daqui pra frente, você vai pegar se você estiver curtindo mesmo o material. Se não, acho que a gênese toda do personagem, o que é realmente muito importante, a primeira aparição do personagem, primeira aparição de alguns vilões e de alguns outros personagens, tudo isso você vai ter nessas duas. Então você vai complementar bem a edição e tá ótimo a partir daqui, tá? Então, vale a pena que a gente tenha esse grande resumo, bom para relembrar algumas coisas e bom também para ficar sabendo de mais alguns detalhes de uma série de edições que são inéditas no Brasil, que a gente tem aí basicamente 100 e pouquinhas edições que são inéditas, que nunca foram publicadas por nenhuma editora. Então, é legal até pra gente que já tem algum conhecimento, alguma bagagem, para relembrar alguma coisa e ficar por dentro desse material, tá? Então, tem a arte aí do Jason Alexander, tá? E esses textos que vão trazer todo o resumo dessa primeira etapa aí do personagem, essas 295 edições anteriores. Na segunda edição, a 296 começa desse jeito, a 297 tem muitas páginas que são assim, ó, tá? São páginas duplas na vertical, tá? Particularmente, eu não gosto de página dupla na vertical, mas isso é só o meu gosto, tá? Mas tá aqui, então, recurso legal, interessante, e tem aí o material. Beleza? Dito isso, a gente encerra e vai para a fase atual do personagem. Toda aquela fase anterior, todo esse material anterior, as duas edições, eles são uma conversa entre alguns personagens que estão ali justamente relembrando, eles estão conversando do que eles vão fazer daqui para frente. E eles estão dizendo quão perigoso que é o Al Simmons e o Spawn, quanto ele está se tornando perigoso para toda a existência, tá? Então, é criado um clima a partir dessas duas edições. Legal para a gente recapitular. As duas edições seguintes, que são a 298 e a 299, elas vão dar para a gente o primeiro panorama de uma coisa nova aqui no quadrinho. De alguma coisa inédita para a gente e para a gente entender um pouco do que está acontecendo nesse momento na revista, tá? Tem bastante coisa diferente do que acontecia antes, do que a gente estava acostumado anteriormente com o personagem. Então, é legal para a gente se situar. Embora a gente possa se sentir talvez um pouco perdido ainda por estar chegando num terreno novo, mas ainda assim dá para entender sem grandes problemas. O que pesa para mim aqui um pouco é que não é tão interessante o que é apresentado nessas duas edições, tá? 298 e 299 trazem pra gente um Spawn que tá numa guerra contra as agências secretas governamentais, contra grandes indústrias e grandes empresas mundiais. Ele tá numa verdadeira guerra contra todo mundo. E uma guerra que, na verdade, pela leitura só dessas duas edições, não faz tanto sentido assim, tá? A gente tem o Spawn recobrando a fisionomia dele, tá? Ele voltou a ser o Al Simmons e ele tá indo na televisão falar as verdades. Não, eu sou o Al Simmons. Vocês disseram que a CIA disse que eu morri anos atrás, lá na edição número 1, disse que eu morri e tudo mais, mas eu não morri. Eu voltei
e o governo mente pra você. Cara, aí a gente fica assim, tudo bem. Eu sei que tio Todd não é o gênio da escrita, mas tem essas duas edições, a verdade é essa, elas são um pouco interessantes, tá? A arte do Jason Alexander não me convence tanto. Pra quem viu Todd McFarlane desenhando, pra quem viu Greg Capullo desenhando, pra quem viu Philip Tan desenhando, eu não curto tanto. Eu não. Se fosse outro personagem, se fosse outra revista, ou se fosse outro clima de história, eu estaria curtindo o que eu vejo aqui. Pro que tá acontecendo aqui, eu acho meio mais ou menos, tá? Acho meio mais ou menos, porque essas duas edições, pouco acontece alguma coisa. E aí a gente tem que falar a respeito disso, tá? Porque quando eu leio uma revista do Spawn, eu realmente não estou esperando um roteiro ultra elaborado, reviravoltas incríveis, plot twists geniais. Não estou esperando uma história extremamente intrincada e bem construída de espionagem, nem de nada, na verdade. Eu quero a porradaria. Eu quero céu e inferno lutando. Eu quero Spawn matando gente, matando criaturas e caindo na porrada com anjos e com o violador e com demônios e tudo mais. Achei que teve muito pouco disso aqui na história, tá? Obviamente eu tô falando só de duas edições, de mais nada. Então é só uma primeira análise, mas eu tenho que fazer. Eu tô fazendo review da revista, eu tenho que fazer essa análise. Então, acho que faltou um pouco disso. E pode principalmente pesar pra você que nunca leu e vai achar, cara, essa história de Spawn é meio mais ou menos, Barba. É uma preocupação que eu tenho de te passar, tá? Se nunca leu o material, calma. A tendência é que não seja isso. Você já vai ver isso mais pro final da revista, tá? É por isso que eu falo, pega o Spawn Origins. Lá tu vai ver porradaria, visual maravilhoso, cores, sangue, tripas, literalmente. Você vai ver tudo isso. Você vai ver um pouco nessa revista aqui também? Vai. Mas você vai ver pouco. Você vai ver algumas coisas que vão estar meio chatas, tá? Justamente porque tem pouca ação. Porque tem pouca coisa legal acontecendo na revista. Você vai ver os repórteres que são repórteres tradicionais da revista. Eles estão desde o número 1 dando ponto de vista deles a respeito das coisas que acontecem, tá? Com esses textos enormes aqui, que você vai falar, cara, pra que isso? É alguma coisa tradicional do personagem, mas que aqui ainda tá andando muito pouco. Essa história do Spawn ficar dando entrevista na televisão para tentar desmascarar conglomerados e empresas e indústrias e governos e tudo mais, é muito chato isso, tá? E o outro personagem que tá aqui de apoio é muito menos interessante que os mendigos de Nova York, do que os dois policiais Sam e Twitch. É muito menos interessante que tudo que a gente estava acostumado. Então, para quem estava acostumado com o material, a gente fica órfão de alguma coisa, pelo menos nesse início. Tá? A gente fala, cara, não é isso que eu tô esperando ver no Spawn, não. Ou tu me apresenta alguma coisa mais pro terror, uma porrada assim, ou vão pra porradarias clássicas dos anos 90, eu quero ver cabeças voando, tá? Tem isso. E para quem nunca teve contato, vai dar uma desanimada. Vai dar uma desanimada. Acredito que no volume 2 já mude bastante isso. Porque a edição 300 ela é muito mais interessante, muito mais animada, tá? Mas essa edição aqui dá essa escorregada, tá? Que aí, por exemplo, tem uma página dupla dessas aqui. Me desculpe, mas... Porra, é uma página dupla feia, cara. É uma página dupla muito fraca. Se fosse outro dos desenhistas que eu te falei, se fosse o Todd McFarlane, se fosse o Philip Tan, se fosse o Greg Capullo, essa página dupla ia ser um absurdo, espetacular. Você ia olhar e falar, caralho, que foda que é isso. E aqui é... ok, tá? Não tem grandes coisas. Então, essas duas edições realmente eu achei bem abaixo, tá? Bem abaixo do que eu esperava encontrar. Mas... Vamos torcer para melhoria. O que importa é, a partir daqui, a gente descobre que realmente o Spawn, ele está supostamente muito mais poderoso do que já esteve em qualquer outro momento. Ele é uma ameaça enorme, tanto para céu quanto para inferno, tá? A galera tá a fim de pegar o cara, tá atrás dele, e ele vai começar, assim, um movimento de criar uma equipe de Spawns para ele. Isso é o que a gente vê a partir de Spawn Universe e dos outros materiais que estão vindo nas próximas edições. E a gente já começa a ver
justamente na próxima revista aqui, tá? Mostrar mais uma página dessas edições e a gente vai para a Spawn 300, tá? Então, aqui a gente tem essa parte inicial. Quando a gente vai para a Spawn 300, a gente tem algumas historinhas, tá? Ela é dividida em 4 partes, que a gente vai ver algumas coisas a respeito do atual momento aqui do personagem. A gente vai dar uma passagem por alguns lugares. Aqui a gente vê os clássicos repórteres na arte do Todd McFarlane, tá? Que a gente tinha visto lá. Beleza? Isso aqui é muito clássico, tá? E aqui a gente vê, olha a diferença já. Porra, aí pronto, já me animei mais, cara. Ver essa página aqui já me anima muito mais e eu já leio com uma boa vontade quando eu me deparo com esse tipo de material, tá? Então, aqui a gente já tem outra pegada a respeito do personagem. Aqui o Todd desenhando e é exatamente a continuação direta daquela edição, tá? Essa história aqui, ela é literalmente ligada à edição 299 que a gente tinha acabado de ler. Então a gente vai ter uma continuidade ali do que estava acontecendo. A gente vai ter o retorno de um grande vilão aqui, tá? Então tem um andamento bacana e aqui promete ficar legal a partir daqui, tá? Então tô empolgado, acho que vai dar bom isso aqui. Porra, tem uma sequência que eu não vou mostrar pra vocês aqui, que é espetacular, aí tu anima, tá? Pro cara que tava lá desanimando, caso você nunca leu, tá? Nunca leu, pegou o material e desanimou, as edições saíram até a metade da revista, tu tá falando, porra, galera falou a beça de Spawn, porra, tô achando isso chato, tô achando isso mais ou menos, tudo mais. Quando chegar nessa sequência aqui, porra, quando tiver, é que não tem número aqui na página, porra, aí tu vai ficar, isso aí que a galera falou. Então, a reta final realmente é espetacular, tem muita coisa bacana. Depois que a gente sai da arte do Todd McFarlane, entra na arte do Greg Capullo, continua sensacional quando tem o retorno do vilão e tudo mais. Porra, tem muita coisa boa acontecendo, tá? Então a gente realmente dá uma empolgada bacana a partir dali. A gente tem aqui, ó, a continuidade de tudo isso. Aqui já é a arte do qual é o nome dele? Deixa eu pegar aqui. Do J. Scott Campbell, tá? Vai pegar a partir daqui. A gente tem o retorno do cara, que é o que está desenhando atualmente, tá? Mas essa parte aqui da história não tá ruim, não. Do Jason Alexander, tá? Essa parte aqui não tá ruim. Ele faz o trabalho dele aqui. E aqui tá mais divertido dentro desse contexto, tá? A gente tá tendo retorno de gente e a chegada de novos personagens. E finalmente, a última história aqui tá bem legal, com uma arte muito boa. Deixa eu mostrar aqui uma página para vocês, tá? Tipo de página bem anos 90, bem image aqui, ó. Não vou mostrar mais, porque tem um spoiler sim, e a gente entra na sequência final, que é bem legal, tá? Dito tudo isso, cara, a edição em si, ela tem potencial, ela tem méritos, ela tem coisa divertida, mas também tem uma parte enfadonha, a verdade é essa. Ela tem a recapitulação que é importante, é interessante, vale pra gente relembrar, pra gente se situar de novo, e vale para os novos leitores pegarem o que é o título, entenderem o que vem daqui pra frente, tá? As duas edições do meio são caídas, a verdade é essa, a arte pouco motivadora, a arte ali não motiva, não cativa, é chata, e a história em si tem pouco apelo do que é Spawn. Obviamente eu não estou acompanhando o que estava acontecendo antes para ver a relevância de tudo isso. Mas, porra, não colou, tá? Não colou. Mas quando a gente chega na edição 300, que é a grande virada, que é o grande retorno do Spawn mesmo, existia um planejamento a partir da 300 para começar o Spawn Universe, para trazer esse monte de outros títulos interligados. Você vê que, cara, isso aqui vai empolgar de verdade a partir daqui. Vem uma porrada boa vindo aí, tá? Vai ter uma guerra, vai ter alguma coisa legal para acontecer. E acho que a partir daqui vai valer a pena. Então, vale a pena a gente acompanhar. Acho que vale você dar uma chance pro material. Caso você seja fã de Spawn, obviamente eu tô falando aqui, você já comprou, já assinou e obviamente você também tá comprando. Só acho que é legal a gente deixar claro que a gente pode não curtir tanto o material, tá? Essa parte aqui do meio realmente não colou. E acho que não tem problema nenhum, porque o negócio tende a engrenar. Vide a última edição aqui
da revista, tá? Mas chegou na banca, cara, custando seus R$ 44,90. Spawn número 1, finalmente, depois de mais de 10 anos, né? Tem 12 anos que não saía. Não, tem mais. Tem aí, porra, tem uns 14 anos que não sai Spawn em banca, né? Desde a Pixel Media, cara. Então, tem bastante tempo que a gente não tem Spawn na banca, mas finalmente ele tá de volta e a gente tem um quadrinho de Spawn mensal para chamar de nosso. Ah, cara, felicidade é o que resume, é a palavra que resume a sensação, o momento da gente ter isso aqui de volta, tá? Comprou também? Ah, cara, eu tô empolgadíssimo, assinei, nem aguentei, falei, não vou esperar tudo, eu vou assinar logo isso. Então, vai ter review de todas as edições aqui, tá? A gente vai acompanhar passo a passo, tanto essa quanto Origens, vai ter review das duas. Vai sair, provavelmente amanhã, um guia completinho de tudo que saiu no Brasil, as minisséries onde se encaixa, um resumo para novos leitores, enfim, vai ser um programão, espero, daqueles gigantescos que vocês gostam de acompanhar por aqui e que vai ajudar bastante a galera que está começando agora, tá? Não se esqueça de deixar seu like e seu comentário a respeito do programa, a respeito de Spawn, a respeito dessa edição, escreve aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no Insta e se for comprar suas edições de Spawn na Amazon, usa o link do Barba que você ainda ajuda o trabalho do canal, beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.